naquele momento crucial, terrível e glorioso ao mesmo tempo, quando Jesus entregou o seu Espírito nas mãos do Pai, algo extraordinário aconteceu. O véu do templo, aquela cortina maciça que separava o Santo dos Santos do resto do mundo, rasgou-se de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, túmulos se abriram, mas nada, eu repito, nada foi tão significativo quanto o rasgar daquela cortina, porque naquele momento um novo caminho para Deus foi aberto, um caminho disponível para todos, não apenas para alguns privilegiados. Imagine só, uma cortina tão espessa que nenhuma luz jamais a penetrasse. Era assim que o véu do templo era uma barreira física que representava a separação entre a humanidade e a santidade de Deus, como um muro entre nós e Ele. Mas com a morte de Jesus, essa barreira foi destruída para sempre. A escuridão que cobriu a terra durante aquelas 3 horas de agonia na cruz era apenas uma sombra passageira, como a noite que antecede o nascer do sol. A verdadeira luz brilhava do alto daquela colina, onde o Filho de Deus se entregava por amor a nós. O véu rasgado é um símbolo eterno da graça e misericórdia de Deus, oferecidas gratuitamente a todos que se achegarem a Ele, como um abraço caloroso de um pai amoroso. O templo em Jerusalém era o coração da fé judaica, o ponto central. Era o lugar onde Deus havia prometido encontrar seu povo, o lugar onde sua presença habitava de forma única, como um raio de sol que ilumina apenas um ponto. No coração do templo ficava o Santo dos Santos, uma sala pequena e sagrada onde a Arca da Aliança era mantida, um lugar de profunda reverência. A arca representava a própria presença de Deus, e ninguém, exceto o sumo sacerdote, podia entrar naquele lugar sagrado. Era proibido, como tentar entrar no Maracanã lotado, sem ingresso. Separando o Santo dos Santos do resto do templo estava o véu. Feito de linho fino e fios de ouro, era uma cortina enorme e impressionante, algo que impunha respeito. Era uma representação visual e tangível da separação entre Deus e o homem, uma lembrança constante do pecado que nos mantinha afastados da glória de Deus, como um espelho que refletia nossas falhas. A cada passo em direção ao véu, os sacerdotes eram lembrados da santidade de Deus e da indignidade do homem, da distância entre o céu e a terra. A cada fio de ouro, a cada dobra pesada daquela cortina, a mensagem era clara. Vocês não são dignos de se aproximar. Vocês não merecem estar aqui. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Era um momento de apreensão, de expectativa, como a final da Copa do Mundo, pois o destino de toda a nação dependia daquela entrada. O sumo sacerdote carregava o peso dos pecados do povo em seus ombros, como quem carrega uma mochila cheia de pedras, oferecendo sacrifícios de sangue para o perdão de seus pecados. Ele entrava sozinho, um mediador solitário entre Deus e seu povo, como um beija-flor voando entre 2 gigantes. Ninguém mais podia se aproximar da presença de Deus sob pena de morte. Era uma ordem inegociável. O véu representava essa distância, esse abismo intransponível entre a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem, como a distância entre o topo do Cristo Redentor e o chão. Mas Jesus mudou tudo isso. Ele se tornou o único e definitivo sumo sacerdote, quebrando a barreira do pecado e abrindo o caminho para que tivéssemos acesso direto ao Pai, como uma ponte que liga 2 lados de um rio. Não precisamos mais de um intermédio humano, pois em Cristo somos feitos santos e aceitos por Deus como filhos amados. Um ato divino, a queda do véu. É importante lembrar que o véu não se rasgou por acidente, por acaso, nem foi um ato humano planejado por alguém. A Bíblia nos diz que o véu rasgou de alto a baixo, indicando um ato deliberado de Deus,
algo que ele decidiu fazer. Naquele momento, Deus estava rasgando a cortina que nos separava dele, removendo o véu que obscurecia sua glória, como quem abre uma janela para iluminar um quarto escuro. Aquele rasgo poderoso simbolizava o fim da antiga aliança e o início da nova, como virar a página de um livro e começar um novo capítulo. Jesus, com seu sacrifício perfeito, cumpriu as exigências da lei e inaugurou um novo concerto baseado na graça e no amor, como um acordo selado com um aperto de mão. A partir daquele momento, o acesso a Deus não seria mais restrito a um lugar ou a um mediador humano, como se Deus estivesse disponível para todos em qualquer lugar. Em Cristo, somos feitos um novo templo, um lugar onde o Espírito de Deus habita, como se cada um de nós carregasse um pedacinho do céu dentro de si. Não há mais necessidade de um véu, pois em Jesus, a distância entre Deus e o homem foi completamente removida, como um abraço que une dois corações. A nova aliança. Acesso imediato a Deus. Com a morte de Jesus e o rasgar do véu, uma nova era amanheceu. O sol nasceu de novo. A antiga aliança, baseada em leis e rituais, como um manual de instruções complicado, deu lugar a uma nova aliança, baseada na graça e no relacionamento, como um diálogo aberto e sincero. Agora, todos os que creem em Jesus têm acesso direto a Deus, sem a necessidade de um mediador terreno, como se pudéssemos ligar para Deus diretamente, sem precisar discar zero para a operadora. Podemos nos aproximar do trono da graça com confiança, como um filho que corre para os braços do Pai, sabendo que somos aceitos e amados por Deus, sem reservas. Não precisamos mais temer a ira de Deus, como um aluno com medo da nota baixa, pois Jesus se tornou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele pagou o preço por nossas transgressões para que pudéssemos nos reconciliar com o Pai, como um amigo que paga a conta no bar. Essa é a mensagem central do Evangelho em Cristo. Somos livres para nos aproximar de Deus com ousadia, confiando em sua misericórdia e graça, como um passarinho que voa sem medo de cair. Uma ponte eterna, vivendo na luz da graça. Em um mundo cheio de perrengues, medo e dúvidas, a mensagem do véu rasgado ressoa com mais força do que nunca, como um grito de esperança. Em Jesus, temos acesso a um Deus que nos ama incondicionalmente. Um Deus que deseja ter um relacionamento próximo conosco, como um amigo que está sempre disponível. Não precisamos mais viver em um carrossel espiritual, sentindo-nos distantes de Deus. Podemos nos aproximar dele com ousadia, como quem entra em casa depois de um longo dia, sabendo que ele nos recebe de braços abertos, pronto para nos ouvir. A graça de Deus é suficiente para perdoar nossos pecados, curar nossas feridas e nos dar uma nova vida em Cristo, como um remédio que cura todas as dores. Que possamos viver à luz dessa verdade gloriosa, compartilhando a mensagem de esperança e liberdade com todos ao nosso redor, como quem acende uma vela em um lugar escuro, pois o véu foi rasgado, o caminho para Deus está aberto, como uma estrada sem pedágios, e a promessa de vida eterna está disponível a todos que a aceitarem, basta querer.